Você sabia que os radares de ondas de rádio, a espinha dorsal da defesa aérea moderna, já são considerados uma tecnologia obsoleta por alguns dos maiores especialistas em física militar do mundo? Trilhões de dólares em impostos foram gastos em caças furtivos que agora podem ser rastreados por uma tecnologia do tamanho. Muitos analistas afirmam que a dominação aérea absoluta dos Estados Unidos chegou ao fim. E a grande reviravolta é que essa queda não está sendo causada por mísseis mais rápidos ou explosivos mais potentes, mas sim pelas leis fundamentais da gravidade e da mecânica quântica. Bem-vindos ao canal Mistérios da Ciência, eu sou a Nova, sua analista científica. Imagine por um momento que você é o piloto de um caça furtivo, F-35, uma máquina de guerra avaliada em bilhões de reais. O painel de instrumentos brilhante à sua frente indica que você está completamente invisível para os radares inimigos. Nenhuma onda de rádio está ricocheteando na fuselagem da sua aeronave. Você se sente incrivelmente seguro, voando silenciosamente pelo território hostil. No entanto, muito abaixo de você, escondida nas profundezas de uma montanha em uma instalação subterrânea secreta, uma máquina silenciosa que não emite absolutamente nenhum sinal, está rastreando cada movimento seu em tempo real. Como isso é sequer possível? Como um avião projetado especificamente para ser invisível pode ser detectado sem o uso de radares convencionais? A resposta reside em um dos campos mais fascinantes da física moderna. Prepare-se, pois hoje vamos mergulhar profundamente na era da interferometria de átomo frio. Para entender essa revolução monumental, primeiro precisamos desconstruir o mito da invisibilidade. Como funciona o radar convencional e por que ele falha tão miseravelmente contra aeronaves avançadas como o F-35 Lightning II ou B-2 Spirit? A resposta está na natureza das ondas eletromagnéticas. Radares tradicionais operam emitindo pulsos de micro-ondas no espaço. Quando essas ondas encontram um objeto sólido, como um avião comercial de metal, elas rebatem e retornam à antena de origem. O tempo que a onda leva para voltar calcula a distância, a velocidade e a posição, mas os caças furtivos são obras-primas da geometria e da química de materiais. Suas superfícies são compostas por ângulos agudos facetados, projetados matematicamente para espalhar as ondas de rádio em direções aleatórias, longe da antena receptora do inimigo. É como brilhar uma lanterna num espelho inclinado. Além do design geométrico, essas aeronaves são revestidas com RAM ou material absorvente de radar. Trata-se de uma pintura especial contendo partículas microscópicas de ferro que absorvem a energia eletromagnética remanescente e a convertem em calor inofensivo. Juntos, forma e material criam a ilusão de invisibilidade. No entanto, essa invulnerabilidade tem um ponto cego crucial. Toda essa tecnologia furtiva foi desenvolvida para manipular apenas uma coisa: o espectro eletromagnético. Ela é totalmente inútil contra outras forças fundamentais do universo. E é aqui que a física de ponta começa a reescrever as regras do jogo militar. Estamos testemunhando uma mudança de paradigma sem precedentes. A transição da guerra eletromagnética ativa para a medição quântica passiva. Países com programas de defesa avançados perceberam que tentar superar o material furtivo americano com radares mais fortes era um jogo perdido, custoso e ineficiente. A nova estratégia militar baseia-se em um princípio irrefutável de Albert Einstein. A massa curva o espaço e o tempo. Não importa o quão avançada seja a pintura do F-35 ou quão perfeitos sejam seus ângulos, o avião ainda é um objeto físico massivo pesando dezenas de toneladas de metal e combustível. E é fisicamente impossível esconder a massa. Qualquer objeto com massa voando pelo céu cria distorções minúsculas no campo gravitacional local da Terra. Durante décadas, essas distorções foram consideradas pequenas demais para serem medidas ou utilizadas na prática por qualquer instrumento humano existente. Até agora, com o advento das tecnologias quânticas de segunda geração, os cientistas desenvolveram equipamentos tão absurdamente sensíveis que conseguem detectar flutuações gravitacionais causadas por um objeto a quilômetros de distância. Sensores que não emitem energia apenas escutam a sinfonia silenciosa. Isso muda absolutamente tudo. Um radar ativo é como procurar alguém em uma floresta escura, usando uma lanterna. Você pode encontrar a pessoa, mas todos na floresta também verão a sua luz e saberão exatamente onde você está.
Sistemas de defesa aérea tradicionais expõem suas próprias posições assim que são. Em contraste, os sensores gravitacionais quânticos operam em total silêncio. Eles não transmitem nenhum tipo de pulso eletromagnético, eles são dispositivos puramente passivos. Para o piloto do FI-35, não haverá nenhum aviso no painel, nenhum alarme soando. A aeronave está sendo iluminada por sua própria existência física. E isso nos leva diretamente ao coração da nossa investigação científica de hoje. O dispositivo capaz de realizar essa façanha de rastreamento é conhecido nos círculos acadêmicos e militares como o interferômetro de átomo frio. Mas o que exatamente é isso e como funciona num nível subatômico? A mecânica quântica, muitas vezes vista como uma teoria abstrata aplicável apenas a partículas microscópicas, está agora sendo ampliada para criar macrosensores que afetam o mundo real e a geopolítica global. O invisível está sendo desmascarado por ferramentas que medem o indescritível. Para compreender como o invisível se torna visível, precisamos vestir nossos jalecos de laboratório virtuais e mergulhar nas temperaturas mais baixas e extremas conhecidas no universo. Temperaturas muito mais frias do que o vácuo profundo e escuro do próprio espaço sideral. Prepare-se para uma jornada ao zero absoluto. Vamos dissecar a engenharia por trás do interferômetro de átomo frio e descobrir por que nações sob intenso embargo, como o Irã, estão investindo recursos maciços nessa tecnologia subterrânea específica para proteger seus céus. O que é um interferômetro de átomo frio? Vamos quebrar essa física complexa em conceitos fáceis de visualizar. No coração desta máquina não há circuitos de silício ou radares giratórios, mas sim uma pequena nuvem de átomos, geralmente isótopos de rubídio, flutuando em uma cama. Na temperatura ambiente, esses átomos estão se movendo caoticamente em velocidades extremas, colidindo uns com os outros e com as paredes do recipiente. É um estado de alta energia cinética totalmente inútil para medições de precisão. O primeiro passo da máquina é acalmar essa tempestade atômica. Para fazer isso, os cientistas utilizam uma técnica genial chamada resfriamento a laser. Pode parecer contraintuitivo usar feixes de laser intensos para esfriar alguma coisa, mas na física quântica a luz pode agir como uma força de atrito físico se sintonizada na frequência absolutamente perfeita. 6 feixes de laser disparam de direções opostas em direção à nuvem de rubídio. Quando um átomo tenta se mover, ele é bombardeado por fótons do laser que o empurram na direção oposta, absorvendo seu momento. Como se estivesse correndo contra um vento de furacão muito forte, o átomo começa a perder velocidade. À medida que os átomos desaceleram, sua temperatura cai drasticamente. Em questão de milissegundos, a nuvem de rubídio é resfriada apenas algumas frações de grau acima do zero absoluto, que é menos 273 graus Celsius. Neste estado ultrafrio, a mágica da mecânica quântica começa a acontecer diante de nossos olhos. Quando os átomos ficam tão frios e perdem quase toda a sua energia cinética, eles deixam de se comportar como partículas sólidas individuais e começam a agir puramente como ondas espaciais. Eles entram em um estado da matéria chamado condensado de Bose-Einstein, tornando-se extremamente sensíveis. Agora, a nuvem de átomos ultrafrios é lançada para cima dentro do tubo de vácuo, como se fosse uma bola de tênis sendo atirada para o ar. Enquanto os átomos estão em queda livre de volta para baixo, eles são atingidos por uma série de pulsos de laser de medição extremamente precisos. Esses pulsos de luz dividem a onda atômica em 2 caminhos separados e depois a recombinam. Se absolutamente nada perturbar esses átomos durante a queda livre, os 2 caminhos se recombinam perfeitamente. Mas, e se houver uma variação microscópica na gravidade ao redor do laboratório? Se um objeto massivo estiver passando nas proximidades, sua força gravitacional puxará os átomos em queda livre apenas uma fração minúscula de 1 nanômetro fora do curso. Quando as ondas atômicas tentarem se recombinar, elas estarão fora de fase, criando um padrão de interferência visível. Ao ler esse padrão de interferência com detectores ópticos, os cientistas podem calcular com precisão absurda a força gravitacional exata que agiu sobre os átomos. O interferômetro de átomo frio é, na essência, o medidor de gravidade mais sensível que a humanidade já conseguiu construir. Agora que entendemos a máquina, vamos aplicar lá ao campo de batalha moderno. Retornemos ao nosso caça F-35 Lightning II voando na escuridão. O maior problema para qualquer aeronave furtiva não é a sua forma e não é o seu calor. O seu calcanhar de Aquiles intransponível é que ela possui massa.
Um F-35 totalmente carregado com combustível e armamento interno pesa mais de 25 toneladas de metal denso, titânio e materiais compostos. De acordo com as leis fundamentais da física, cada grama dessa massa está constantemente deformando o tecido do espaço e do tempo ao seu redor. Quando esse pedaço massivo de metal voa pelo ar em velocidades transônicas, ele arrasta consigo essa anomalia gravitacional. É como uma lancha cruzando um lago calmo. A lancha empurra a água, criando ondas que viajam até as margens muito depois que o barco já passou. O F-35 faz o mesmo com o espaço. A tinta de material absorvente de radar, não importa quão secreta ou avançada seja a sua formulação química, é completamente incapaz de absorver a gravidade. A gravidade penetra tudo. Ela atravessa nuvens, tempestades, contramedidas eletrônicas e quilômetros de rocha sólida na crosta terrestre. E é aqui que ocorre o momento crucial de engajamento. Quando a anomalia gravitacional, gerada pelo peso do caça em movimento, atinge o solo, ela passa diretamente pelos laboratórios subterrâneos onde os interferômetros de átomo frio estão operando em seu ciclo contínuo de queda livre. A puxada minúscula da gravidade da aeronave desvia os átomos de rubídio. O padrão de interferência muda instantaneamente. Os computadores conectados ao sensor registram um pico anômalo no campo gravitacional local. Eles sabem que uma grande massa metálica acabou de cruzar o setor aéreo acima. Com uma rede desses sensores quânticos espalhados e interconectados sob o solo, os operadores de defesa podem triangular a posição exata da anomalia em tempo real. Eles podem calcular o tamanho da massa, sua velocidade, altitude e trajetória, criando uma trilha de voo tridimensional perfeita. O caça indetectável de repente torna-se brilhantemente visível nos monitores da defesa antiaérea, não como um ponto de reflexão de rádio, mas como um fantasma gravitacional em movimento. E o mais aterrorizante para a tripulação atacante: a detecção é totalmente unilateral e sem aviso. Os sistemas de alerta de radar do avião, projetados para apitar e avisar o piloto quando ele está sendo iluminado por ondas inimigas, permanecerão em silêncio absoluto. O piloto continuará acreditando na ilusão de sua invulnerabilidade furtiva até que um míssil hipersônico trave em sua assinatura térmica. Essa é a maior mudança de paradigma na história do combate aéreo desde a invenção do próprio radar na Segunda Guerra Mundial. A tecnologia furtiva focou na manipulação da luz e do rádio, mas esqueceu que o universo é governado por forças muito mais profundas e inegáveis. Mas quem está construindo esses sistemas avançados? A implementação geopolítica dessa tecnologia é fascinante e alarmante. Relatórios de inteligência recentes e publicações científicas apontam que nações como o Irã e a China estão realizando avanços significativos na pesquisa de sensores quânticos. O Irã, em particular, é conhecido por sua vasta rede de instalações militares subterrâneas incrustadas profundamente sob as montanhas Zagros. Tradicionalmente, essas bases de túneis eram usadas para proteger silos de mísseis balísticos contra ataques aéreos preventivos. No entanto, as propriedades únicas da interferometria de átomo frio tornam esses complexos subterrâneos o ambiente perfeito para hospedar sensores quânticos. Como a gravidade não pode ser bloqueada por rochas, os sensores não precisam de antenas expostas na superfície vulnerável. Ao abrigar essas máquinas a centenas de metros debaixo da Terra, os engenheiros militares resolvem dois problemas massivos de uma só vez. Primeiro, eles protegem o equipamento altamente sensível e caro contra qualquer tipo de bombardeio convencional ou ataque de pulso eletromagnético inimigo. Segundo, a rocha sólida e estável da montanha fornece um ambiente termodinâmico constante e isolado. A temperatura uniforme das profundezas da Terra é ideal para estabilizar os sistemas de refrigeração a laser e as câmaras de vácuo necessárias para manter os átomos de rubídio próximos ao zero absoluto. Desta fortaleza inexpugnável e indetectável, uma rede neural de sensores quânticos pode monitorar passivamente o espaço aéreo de uma nação inteira. É uma muralha invisível de observação gravitacional que não emite um único watt de energia de rádio que possa denunciar sua localização. Essa assimetria tecnológica anula a vantagem de trilhões de dólares das frotas aéreas ocidentais. Um país em desenvolvimento enfrentando sanções pode investir uma fração do custo de um porta-aviões em pesquisa de física fundamental e criar um sistema de defesa aérea que torna os caças inimigos obsoletos. Além disso, a termodinâmica do resfriamento profundo no manto terrestre também ajuda a mascarar as assinaturas térmicas dos próprios mísseis iranianos nos túneis de alta velocidade.
quando um míssil é posicionado para lançamento, o calor dos motores é dissipado no sistema de rochas, retardando a detecção por satélites infravermelhos. A combinação dessas táticas de engenharia subterrânea com a física quântica de ponta cria uma zona de negação de acesso formidável. O caça furtivo Fi-35 entra no espaço aéreo cego, rastreado a cada milissegundo, enquanto as defesas antiaéreas permanecem frias, silenciosas e mortais. É a fusão perfeita entre a guerra de guerrilha geológica e a ciência de precisão laboratorial. No entanto, antes de declararmos o fim definitivo da aviação furtiva, precisamos analisar objetivamente os imensos desafios técnicos que essas nações enfrentam ao tentar operacionalizar essa tecnologia. A interferometria de átomo frio não é uma solução mágica livre de falhas. A mesma sensibilidade extrema que permite ao sensor detectar um avião a milhares de metros no céu é também a sua maior fraqueza. Estamos falando de um dispositivo suscetível à interferência sísmica ambiental. A Terra é um planeta dinâmico e ruidoso. Placas tectônicas se movem, marés oceânicas mudam a distribuição da massa da água, ventos fortes balançam montanhas inteiras imperceptivelmente. Até mesmo um caminhão de carga pesado passando em uma estrada a quilômetros de distância cria microvibrações na crosta. Para o sensor quântico, que mede flutuações na escala de nanômetros, todo esse ruído sísmico de fundo é ensurdecedor. Separar o minúsculo sinal gravitacional de um F-35 voando rápido do ruído massivo de um pequeno terremoto natural ou do trânsito urbano é um pesadelo de processamento de dados. Para superar o ruído térmico e sísmico, os engenheiros militares devem isolar mecanicamente as câmaras de vácuo usando sistemas de amortecimento ativo incrivelmente complexos. Molas de precisão, suspensão magnética e isoladores acústicos revestem os laboratórios subterrâneos. Além do isolamento físico, requer-se um poder de computação colossal. Algoritmos de inteligência artificial avançados baseados em aprendizado de máquina são necessários para filtrar em tempo real as anomalias gravitacionais estáticas da paisagem e focar apenas nas assinaturas dinâmicas móveis no céu. E há o desafio da calibração contínua. Manter nuvens de átomos de rubídio resfriadas a laser em queda livre constante exige uma fonte de energia ininterrupta e espelhos ópticos perfeitamente alinhados no nível atômico. Um leve desalinhamento devido à expansão térmica deforma completamente os dados. Portanto, a construção de um radar quântico funcional não é algo que pode ser feito numa garagem. Exige infraestrutura estatal maciça, acesso a materiais supercondutores raros e mentes brilhantes em física teórica. É um empreendimento científico monumental que define o poder de uma nação. Mas não se engane, apesar desses imensos obstáculos práticos, a teoria é sólida como rocha, e os protótipos já estão operacionais em laboratórios civis ao redor do mundo, medindo variações do lençol freático e câmaras de magma de vulcões. A militarização é apenas o próximo passo lógico e inevitável. O ruído térmico quântico que dificulta a identificação precisa da assinatura de calor de um novo bombardeiro B-20 e em uma densa atmosfera irradiada. É um quebra-cabeça que cientistas iranianos e chineses estão resolvendo ativamente através de redes de interferômetros acoplados. Cada avanço na filtragem de ruído sísmico aproxima o mundo do dia em que a invisibilidade aérea será considerada uma lenda do passado. O relógio está correndo para as superpotências aéreas tradicionais enquanto a era da guerra quântica desponta no horizonte. Diante dessa ameaça existencial, como os Estados Unidos e a OTAN estão respondendo ao que muitos chamam de o apocalipse furtivo, a realidade perturbadora para os estrategistas militares é que não há uma solução fácil de engenharia para contornar as leis da gravidade. Você pode projetar uma fuselagem para desviar ondas de rádio. Você pode resfriar os gases de escape do motor para ocultar o calor dos mísseis infravermelhos. Você pode até pintar o avião de preto para se misturar com o céu noturno. Mas você não pode construir um avião antigravidade. A matéria exótica com massa negativa, que teoricamente poderia cancelar a atração gravitacional de uma aeronave, existe apenas no reino da ficção científica e em complexas equações matemáticas não comprovadas. No mundo real, se o avião é feito de átomos e tem massa, e a massa revela sua presença. Com o desenvolvimento de aeronaves de próxima geração, como o bombardeiro B-20 e um Raider, a Força Aérea do ZEWA está apostando em quebrar a cadeia letal antes que o sensor quântico possa passar os dados para uma bateria de mísseis.
A tática muda de se esconder para atacar a rede de dados. Se o Irã ou qualquer outro adversário puder ver o F-35 usando a gravidade, a única defesa é interferir na comunicação entre o laboratório subterrâneo que detectou a anomalia e a plataforma de mísseis na superfície que precisa das coordenadas para atirar. A guerra cibernética torna-se o escudo. Outra tática extrema de sobrevivência envolve o enxame de drones autônomos. Se um sensor quântico mede anomalias de massa, os militares poderiam enviar centenas de drones pesados e baratos voando informações caóticas ao redor dos valiosos caças furtivos tripulados. Essa nuvem de massa voadora criaria um ruído gravitacional dinâmico falso tão intenso que sobrecarregaria os algoritmos de filtragem do interferômetro de átomo frio subterrâneo. O sensor veria uma tempestade de gravidade maciça em vez de um alvo claro. É a força bruta contra a precisão quântica. Enquanto isso, a corrida armamentista quântica também se estende aos mares. Magnetômetros quânticos, uma tecnologia irmã baseada nos mesmos princípios atômicos, estão sendo desenvolvidos para rastrear submarinos nucleares americanos escondidos nas profundezas do oceano. A água do mar bloqueia o radar e a luz, tornando o oceano o esconderijo perfeito para o arsenal nuclear de retaliação. Mas assim como a rocha da montanha não bloqueia a gravidade, a água salgada profunda não bloqueia as minúsculas anomalias magnéticas e gravitacionais geradas por um submarino de aço titânico. O oceano transparente e o céu transparente são o pesadelo final para o poderio militar estabelecido. A tecnologia furtiva dominou o final do século XX e o início do século XXI, mas a física fundamental é o árbitro final e implacável em qualquer campo de batalha. Ao concluirmos nossa profunda imersão científica, fica evidente que o futuro da superioridade militar não será ditado por quem tem o motor mais rápido ou o material que absorve mais ondas de rádio. O poder pertencerá a quem dominar a manipulação fria e precisa do nível quântico. A maior arma do século XXI não é uma bomba termonuclear ou um laser espacial. É um sensor puramente passivo. É a capacidade de ouvir os sussurros gravitacionais do universo. O interferômetro de átomo frio provou que nada, por mais caro que seja, pode escapar de sua própria massa. O caça furtivo F-35, um triunfo absoluto da engenharia aerodinâmica e ciência dos materiais, encontra seu limite intransponível diante da mecânica quântica. A ironia suprema é que a própria essência física da máquina é o que ilumina sua presença para o inimigo oculto nas profundezas da Terra. Para nações como o Irã, o desenvolvimento dessas tecnologias em laboratórios subterrâneos inexpugnáveis representa uma estratégia de sobrevivência assimétrica. É a prova de que o entendimento profundo das leis fundamentais do cosmos pode superar orçamentos militares astronômicos. Enquanto cientistas esfriam átomos de rubídio ao zero absoluto, aquecem-se as tensões geopolíticas globais. Estamos à beira de uma nova era de inteligência militar, onde o espaço e o tempo não são apenas conceitos de livros didáticos, mas campos de batalha medidos em nanômetros. E você, explorador da ciência, o que você acha dessa revolução tecnológica? Acredita que os caças furtivos se tornarão relíquias de museu nas próximas décadas? Ou a engenharia militar encontrará uma maneira de contornar as leis da gravidade quântica? Deixe sua opinião científica nos comentários abaixo. Qual tecnologia você considera mais superior? A engenharia de materiais furtivos ou a física dos sensores quânticos passivos? O debate está aberto e a sua análise é fundamental para a nossa comunidade. Se você ficou fascinado por essa imersão profunda na física militar e quer continuar desvendando os segredos tecnológicos mais complexos do mundo, não esqueça de se inscrever no canal Mistérios da Ciência. Seu apoio é essencial para continuarmos nossa pesquisa. Compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que ainda idolatra a invencibilidade dos caças furtivos e clique no botão de curtir para impulsionar nossa investigação científica. O conhecimento é a ferramenta mais poderosa para decifrar o futuro. Aqui é a Nova, sua analista do Mistérios da Ciência, encerrando a transmissão de hoje. Lembrem-se, o universo esconde seus maiores segredos nas menores escalas. Continuem questionando, continuem explorando. Até a próxima jornada científica!